Olá, sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série O Samba Uma História, série essa que visa relembrar grandes desfiles do carnaval brasileiro ao longo aí da sua história. Hoje nós vamos recordar o desfile da Caprichosa de Pilares. Na verdade não um, são três desfiles, três sambas, que lá na década de 80 estavam num contexto de transição democrática, da saída da ditadura militar para o que viria a ser a nossa nova república, mas que indiretamente o que aconteceu na década de 80 dialoga muito com o que a gente está vivendo no tempo presente. Então venha conosco relembrar os desfiles de 85, 86 e 87 lá da escola da Rainha do Deboche, a Caprichosa de Pilares. Então venha conosco. A Caprichosa de Pilares, ela nasce em 1949, na zona norte do Rio de Janeiro. E o grande objetivo da Caprichosa era exatamente fundar uma nova agremiação no bairro, com uma organização um pouco melhor. Por isso que o nome da escola é Caprichosos, porque os fundadores queriam que fosse uma coisa caprichosa. Aí ficou Caprichosa de Pilares. A Caprichosa de Pilares tem algumas fases no carnaval carioca no seu início, até a gente chegar na década de 80. Entre 50 e 70, a escola vai passar por alguns períodos de acomodação ou de se adaptar à nova realidade do carnaval existente. Então ela vai galgando posições, galgando os grupos, mas ela vai cair ali nos anos 60 e 70 e vai ficar num limbo bem grande. A partir de 1972, a escola vai começar a ir e voltar, né? O famoso ioiô. Até que na década de 80, no final da década de 80, a escola se estrutura de fato e vai permanecer no grupo de acesso. Aí sim, em 82, a escola vai conquistar o título do grupo de acesso com o enredo sobre as feiras e vai aí sim estrear em 83 no Carnaval Carioca. Só que em 83 a escola vai ter um grande problema, porque vai apagar a luz no hora do seu desfile e ela vai acabar não sendo julgada. Vai acontecer apenas em 84, na inauguração do Sambódromo, quando a escola vai homenagear o Chico Anísio, num enredo que já ali já mostrava o que a escola queria mostrar ao público, pois naquele desfile já havia um protesto pelas diretas já em uma das alegorias. Mas em 85 que tudo vai ganhar novos ares na Caprichosa de Pilares. Mas antes de chegar em 85, a gente tem que falar dessa dupla. A dupla da escola, dessa irreverência, com o carnavalesco, o Luiz Fernando Reis. A ideia de reverência da Caprichosos ela é muito distinta das escolas demais do carnaval carioca. Por exemplo, a União da Ilha. A União da Ilha vai fazer história no carnaval do Rio de Janeiro com enredos irreverentes. Só que a Caprichosos ela não vai ser só irreverente. Ela vai usar essa irreverência, esse deboche, para não só debochar por debochar, mas um deboche com um compromisso, principalmente o político, ou no caso de engajamento, ou no caso satírico. Entre aspas, a Caprichosa ela vai carnavalizar o carnaval. Ela vai dar um novo significado à ideia do riso carnavalesco. O que pode parecer uma coisa óbvia, mas para esse período de extensa mercantilização, onde as escolas já estavam caminhando para um processo bem empacotado dos desfiles, chega a Caprichosa de Pilares ali nos anos 80, mais precisamente a partir de 84, quando de fato ela vai competir, e a partir dali ela vai fazer história, de fato, no Carnaval do Rio de Janeiro. Mas quem vai encabeçar esse processo é Luiz Fernando Reis. Luiz Fernando Reis, ele é matemático de profissão, ele é professor, mas ele vai assumir o cargo de carnavalesco na Caprichosa em 80, em 82, no enredo sobre das feiras. E aquele enredo já tinha uma crítica, que era exatamente estar ali bem declarado
que existia inflação no Brasil, que as coisas não estavam indo para o rumo certo. O fato que o Luiz Fernando, ele vai ser, eu considero principalmente, o pai do enredo crítico. Porque ele não vai só criticar, ele não vai colocar uma crítica realista, uma crítica dura. Ele vai colocar uma crítica debochada que não parece crítica. Então você analisando os desfiles da Caprichosa, parece que ela não está criticando, mas ela está criticando e criticando muito. Claramente em vários tons que a gente vai ver agora sim, começar pelo desfile de 85, quando a escola falou da saudade. Meu carnaval é você. Beleza, beleza, beleza. Caprichosamente. Vamos reviver. Vamos reviver. Oh, saudade que sumiu do dia a dia. A fantasia do eterno folião. O morre. O amor devagar. O leite sem água. A gasolina barata. Aquela seleção nacional que derreteu a raça na maior cara de pau. Bota fogo nisso. A virgindade já levou o sumiço. Bota fogo nisso. A virgindade já levou o sumiço. E quero voltar diretamente. O povo escolheu o presidente. Oba! Sigonia mais feijão. Então, vovó botava a poupança no colchão. Hoje está tudo mudado. Tem muita gente no lugar errado. Onde andam vocês? Antes dos carnavais, os sambistas imortais, bordados de poesias, velhos tempos que não voltam mais. E no progresso da folia, tem bumbum de fora atrás do sul. Qualquer dia todo mundo tem bumbum de fora atrás do sul. Qualquer dia todo mundo vem soltar. Saudade hoje, meu carnaval é você. Caprichosamente, vamos reviver hoje. Saudade que sumiu do dia a dia. Na fantasia do eterno folião. Um enredo despretensioso, um samba também despretensioso, um visual, fantasias, alegorias ainda mais despretensioso, um sol escaldante no Rio de Janeiro. Tudo isso conflui para a gente ter um dos desfiles mais históricos da história do carnaval brasileiro. E se a gente está falando de carnaval brasileiro, a gente está falando de carnaval no mundo inteiro, né? A Caprichosa de Pilares, em 85, ela levou a ideia de saudade. A ideia do que nós tínhamos, mas que não existe mais do jeito que era. Então não é uma saudade no sentido da nostalgia, como alguns podem pensar. É uma saudade no sentido de a gente substituiu o que tínhamos e colocamos algo que, em tese, é visto como novo. Então, em tese, o enredo, ele critica a ideia de modernidade, no seu sentido de, como posso dizer, engolir o que já existe. Então a gente vai ter saudade do amolador de facas, do leite sem água, do feijão, do dinheiro que a gente conseguia controlar com as nossas mãos. Vai ter a sátira, por exemplo, do Botafogo, uma zoeira ali do time que não ganha há muito tempo. Ou seja, da seleção nacional, são vários aspectos que a escola coloca dentro daquilo ali, mas que, no geral, duas críticas eram feitas. A primeira delas ao carnaval, que já deixava de ser o que ele era antes, a ideia do bumbum de fora para chuchu, e também da ideia do diretamente o povo escolher o presidente, que é uma crítica ali, é uma apontadinha no processo das diretas já que não deu em nada. Então o É Saudade, né,
ou saudade, meu carnaval é você, essa ideia do saudadear que a escola criou, é nada mais nada menos que uma crítica à ideia de sociedade brasileira que foi engolida por uma modernidade que na verdade não ajudou em nós em nada. Pelo contrário, nos deixou numa crise, numa economia praticamente falida, principalmente pela ditadura militar. Mas é em 86 que a crítica vai deixar de ser debochada e ela vai ter auspícios de dar nome aos bois, com enredos sobre o Brasil com Z, nunca seremos ou seremos. Mais ou menos desse tipo. pagode nos terreiros, contra o que vem de lá. Eu quero que vocês cantem. O quê? A liberdade. Muito gostoso de liberdade. Meu eu, minha verdade. A feijoada e o vatapá. Quem comeu. Quem não comeu, não come mais. Brasil, você jamais. Quem comeu. Quem não comeu, não come mais. Brasil, você jamais. E vamos à luta. Tudo bem, novamente popular. O novo sol a brilhar. É isso. 75 é Caprichosos debochou, mas no sentido ali mais irônico. Em 86, a escola partia para um ataque já com o nome aos bois, como eu acabei de dizer, né? O enredo em si fala da ideia de imperialismo, mas não só imperialismo. A ideia de um colonialismo, no caso que existe, onde no caso Brasil, ele sofre uma influência tão grande, mas tão grande do que vem de fora, que acaba que a gente vai perdendo a nossa ideia de cultura. Há um trecho no samba que é muito no desfile, que é bem interessante. Brasil, há quem te ame. Brasil, há quem te usa. O Brasil, há quem te ame é exatamente essa ideia do brasileiro. Mas o Brasil, há quem te usa é exatamente o Brasil sendo explorado por essa modernidade norte-americana e estadunidense. Então o enredo se inicia com os Canariquitos, que é essa espécie de super-herói criado pelo Luiz Fernando Reis. E o objetivo é simples, é muito simples no desfile. É falar da infância, da adolescência, daquela transição da adolescência para a fase adulta e da fase adulta, onde várias questões culturais brasileiras são substituídas ou tentam se substituir com o que vem de fora. Então vai ter a crítica, por exemplo, no embate da Emília, o Visconde de Sabugosa, da Turma da Mônica, com o Scooby-Doo e o Pato Donald. A gente vai ter os super-heróis estadunidenses, o Capitão América, a Liga da Justiça, o Homem-Aranha e outros mais, que vão lutar com o Capitão Asa, com o Anjo. A gente vai ter a oposição entre samba e punk rock, entre a feijoada e o fast food, ou seja, vários aspectos da cultura norte-americana que a escola não coloca como sendo algo ruim, mas algo que estava sendo suplantado, estava suplantando a cultura brasileira, a cultura nacional. Não é à toa que o trecho
o de um dos refrões diz, né? A nossa bandeira nunca pode ter uma bandeira ou supor colocar a bandeira dos Estados Unidos acima da nossa. A nossa tem que estar sempre acima. E ao final, o final há um ode à cultura brasileira, ao que nós temos. E a alegoria mais fantástica que existe da história. Se não abrir alas, a águia dos Estados Unidos, né, a águia careca, vinha na frente com o letreiro Brasil com Z, no final a gente vai ter o Brasil com S e a águia careca, ela tá assada. É como se fosse um frango assado no último carro. Ou seja, é uma crítica ao imperialismo, a ideia de colonialismo dessa colônia cordial que a gente tem no Brasil, a ideia de que nós não fomos colonizados de forma agressiva, pelo contrário, nós temos que agradecer quem nos quer ajudar, mas que na verdade só quer nos explorar. E isso vai ter o seu ápice em 87, quando a escola vai falar, agora sim, de fato, de democracia. Agora posso existir. Quero ver você concluir. Tava sem som. Seu lero, nada. Conversa mole, isso aí. É fato doido. Ajoelhou. Tem que andar. Não quero mais sentir ilusão. Você prometeu. Agora vai ter que pagar. O quê? Não vai me deixar. E ajoelhou. Tem que andar. Não quero mais sentir ilusão. Você prometeu. Agora vai ter que pagar. O quê? Não vai me deixar, não. Estou cansado de ser babucado e demagogia. É bonito! Não vou encher. O quê? A minha barriga vazia. Espero dar você doente. Em minha mesa, muito pão. Uma poupança cheia de cruzados. E o carnaval com muita paz no coração. Deixa amor e pula feliz. Essa é a vida que eu sei. Amor e pula feliz. Essa é a vida que eu sei. E olha, vamos, meu povo. Vamos, meu povo. Democracia é participar. É bonito. Goste, cante, vigilou. É tempo de lutar. Quem vive de promessa é santo. Eu não sou santo, eu sei. Seu deputado eu votei. Agora posso existir. Quero ver você cumprir. Seu lero, blá blá blá. Conversa mole, isso aí. É papo pra doido. Ajoelhou. Tem que andar. Não quero admitir. 87 dos desfiles que a gente está falando aqui talvez seja o mais sério. Ele também é o mais luxuoso. A escola visivelmente tinha mais recursos para fantasias e alegorias. Além disso, havia uma organização maior dentro da Caprichosa de Pilares, na harmonia e evolução. Isso vai gerar um desfile mais coeso. O enredo também muda. Se 85 era um deboche, debochado, e 86 era um deboche, mas com uma crítica mais ali acentuada com os nomes, em 87 o negócio é mais crítico, ele é diretamente ao ponto. Então a ideia da escola é falar de democracia. No início, na comissão de frente, a gente tem o político picareta, uma sátira ali do chicanismo, e ali ele fazendo vários gestos de compra de voto, de promessa e assim por diante. Depois a gente vai ter a história da democracia. A gente vai ter a Grécia, Revolução Francesa, Revolução Estadunidense, Independência dos Estados Unidos. A gente vai ter depois o período das guerras, a crise do século XX, que vai acender o fascismo. A gente vai ter o surgimento da ideia de comunismo, até chegar no período de globalização. Quando a escola vai para o Brasil, a ideia não é exatamente da democracia, mas da busca da luta de democracia. Então a gente vai ter Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Cabanagem e outras várias revoltas do período imperial e colonial, até chegar no período republicano, governo Vargas, o golpe civil-militar, até chegar na ideia de nova república. Só que a escola vai dizer
que essa ideia de democracia hoje, ela não existe. Ou o que existe, ela não inclui todos. Então a escola vai incluir o movimento negro, o movimento feminista, o movimento indígena e o movimento LGBT. Ou seja, minorias, entre aspas, mas são minorias no aspecto político, que buscam, reivindicam há muito tempo a ideia de democracia. É desses povos, é desses grupos, desses movimentos, que nós temos que buscar romper essa lógica demagógica desses políticos que apenas querem, vamos dizer assim, explorar o povo e tirar dele a sua ideia de liberdade e gerar a ideia de uma falsa democracia. Então isso a gente vai ter no final do desfile, quando a escola vai fazer uma série de críticas, uma série de promessas que os políticos fazem, como saúde, educação, moradia, reforma agrária e outros vários mais, né, uma lista extensa, né? Ou seja, a Caprichosa de Pilares em 87 faz um desfile muito bom, a escola vai ficar ali em cima na tabela, mas o fato é que é o último desfile da escola com o Luiz Fernando Reis. O Luiz Fernando sai em 87. A Caprichosos não deixa de fazer os seus enredos críticos, mas esse período entre 82 e 87, em que ela vai falar de inflação, vai pedir direta já, vai falar da saudade, do que a gente não vivia mais, quando ela fala do imperialismo, dessa ideia de colonização que não existiu de fato como uma forma bondosa, e quando ela vai pedir democracia no período, no ano em que a Constituinte nunca avançava, a Constituição nunca ia, e pela primeira vez o brasileiro ia votar, a escola indiretamente nesses 3 anos preparou o seu folião, mas eu diria até que o folião do carnaval, de que a gente não consegue mudar nada se a gente não tiver um princípio de que as nossas escolhas no hoje refletem no futuro. Indiretamente a Caprichosos refundou a ideia de enredo crítico, a própria ideia do deboche, e tem no Luiz Fernando Reis, para mim, pessoalmente, um dos melhores carnavalescos da sua história e um dos melhores carnavalescos que já passaram na Marquês de Sapucaí. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo que, como vocês puderam perceber, são enredos que, por mais que estejam no passado, indiretamente eles estão falando de muita coisa nos tempos atuais. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer questão, sugestão sobre esse vídeo, sobre outros, só deixar aqui nos comentários. Não deixe de seguir o Sumistas da Depressão nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, aqui no YouTube. Não deixe de apertar o sino de notificações, de se inscrever no canal. Não deixe de seguir também minhas redes sociais, Emerson Carnaval SP. Se você tem interesse no Carnaval de São Paulo, é só ouvir meu podcast Sampa Samba, associado à Sociedade dos Amantes do Samba Paulista. É isso, gente. Saudades caprichosos, saudades do que a gente viveu, ou do que a gente nunca viveu no tempo presente, né? Por exemplo, sair na rua sem máscara. Saudades de um tempo em que a gente não tem que se preocupar tanto com o imperialismo dos Estados Unidos e com pessoas defendendo de forma tão errática os Estados Unidos no nosso país, impunhando inclusive a bandeira dos Estados Unidos no Planalto. E claramente, saudades de uma democracia que de fato funciona. É isso, gente. Nunca esqueçam de sambar. Até mais e tchau.